Meus votos de muita paz a todos que estão aqui, aos que nos ouvem pela internet. Estamos todos numa mesma sintonia, envolvidos por vibrações dos mentores desta casa e certamente compondo o mesmo campo magnético que nos interliga, embora a distância espacial. Aqueles que estão ouvindo pela internet, mas, na verdade, estando no mesmo campo, estamos interligados e todos recebemos igualmente as bênçãos de paz deste momento. E Jesus nos abençoe a todos. Então, a convivência na casa espírita, a música que a Elisa cantou para nós, já nos situou dentro desse ambiente da casa espírita, quando o cantor, o compositor da música diz: entrei e aqui eu vi saída. E às vezes você busca a casa espírita porque você está numa situação difícil. Então você entra em busca de orientação e conforto e realmente encontra. Então você encontra a sua saída, encontra o seu recurso. A casa espírita, ela cumpre um papel fundamental nestes tempos da transição. Que a mensagem do espiritismo realiza o que Jesus prometeu quando ele esteve entre nós e que ele tinha muito a nos ensinar, mas ele disse que naquele momento não poderíamos compreender, mas que ele enviaria outro consolador, que haveria de ficar para sempre conosco. Então, esse outro consolador não poderia ser uma pessoa encarnada, porque pessoa que encarna, desencarna. Então, a doutrina é uma realidade presente na nossa vida pelo trabalho de Allan Kardec, e esse trabalho fundamentado lá na França teve a sua realização como movimento aqui no Brasil. O movimento espírita se instalou no Brasil na forma de uma grande rede de instituições, que hoje em dia está plenamente consolidada com a coordenação da Federação Espírita Brasileira e a reunião de mais de 15 mil casas espíritas espalhadas em todo o território nacional. Então, nós vivemos aqui uma unidade desse movimento. A Casa Espírita aqui em Santa Teresa já é uma instituição bem conhecida, que oferece o ambiente desse município, as oportunidades de conhecimento que a doutrina nos transmite, mas não só o conhecimento, também o conforto, a orientação que a doutrina faculta a todo aquele que vem buscar esses recursos. E nós vamos alinhavar alguns apontamentos que nos dão a oportunidade de refletir sobre o quanto nós, como participantes da Casa Espírita, estamos atendendo ao convite que nos foi feito e atendendo ao projeto que está delineado. Porque, segundo os mentores têm informado, todos nós que encarnamos nessa época da transição planetária, tivemos informações sobre as dificuldades em curso que viriam, mas tivemos também esclarecimentos quanto ao trabalho que nos caberia fazer. Somos pessoas conectadas a esse ideal da evangelização e da construção desse tempo novo de paz que os espíritos chamam mundo de regeneração. Então, quem está no ambiente espírita está por um propósito, por um compromisso. E é bom a gente visualizar aqui, nessa reflexão, como está sendo essa nossa participação. A gente começa
com uma reflexão sobre um projeto interessante, que foi da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da Unesco, e acabou gerando esse relatório, Educação, um tesouro a descobrir. E nesse documento, os estudiosos do assunto, eles exploram 4 pilares da educação: aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conhecer e aprender a conviver. Essa proposta é para a educação no contexto cultural em que nós vivemos. Nós estamos saindo de um tempo da educação tradicional para um tempo novo, de uma outra visão sobre educação. Então, a educação não deve se limitar a transmitir informações, não é só instrução, é exatamente orientar as pessoas humanas nesses 4 verbos importantes. Pode parecer que não faz muito sentido você dizer aprender a ser, mas aprender a ser é um aprendizado também. Nem sempre as pessoas que estão presentes no cenário que nós vivemos têm um comportamento de ser humano, não tem humanidade na expressão de muitas pessoas. Então, é preciso conferir aos que chegam ao mundo, aqueles que estão entrando pela porta da reencarnação, a oportunidade desses aprendizados. Aprender a fazer sempre foi instrução das escolas. Aprender a conhecer também, mas aprender a ser e aprender a conviver nem sempre. Então, são 2 aprendizados que nós precisamos desenvolver. E esse aprender a conviver, significando a descoberta do outro, considerando a diversidade da espécie humana, as diferenças. Aprender a conviver significa entender que somos seres únicos e somos diferentes uns dos outros. Esse não reconhecimento das diferenças apresenta o cenário triste da homofobia, dos feminicídios no cenário da nossa sociedade, sem contar as questões complicadas da intolerância religiosa. Nós somos diversos, nós somos diferentes. Aprender a conviver significa entender isto. A busca por objetivos comuns, o prazer de trabalhar em equipe, esse é um aprendizado que a Casa Espírita oportuniza, que a Casa Espírita abre frentes de trabalho. Todos que queiram aplicar seus talentos em alguma realização, encontram na Casa Espírita um aspecto, uma área, uma tarefa em que esse talento é necessário e pode ser aplicado no sentido de você realizar-se e ainda poder crescer na sua realização. O que é a Casa Espírita? Aí nós vemos uma proposta da Federação Espírita Brasileira, uma campanha que foi desenvolvida no finalzinho do século XX, começo do século XXI. A campanha tinha como símbolo a formiga, e é muito comum que a gente tenha essa fala na Casa Espírita, é um trabalho de formiguinha. Tenho certeza que todo mundo já ouviu essa expressão. Então, a formiga foi representar essa proposta do trabalho em grupo, porque a formiga ela vive num ambiente perfeito em termos de divisão do trabalho. É uma organização muito bem estruturada pelo instinto, que é uma inteligência automatizada no reino animal, né? E é o símbolo do movimento espírita, por essa percepção que a gente tem, que o trabalho, às vezes, nos parece maior do que as nossas forças. E muitas vezes você vê no caminho das formigas uma formiga pequenininha carregando uma folha enorme.
parece muito mais pesada do que ela poderia carregar, mas ela cumpre. Ela, às vezes, cai, ela recolhe de novo, às vezes outra formiga vem ajudar. O fato é que ela leva a folha para o formigueiro. Então, tem esse fator e tem o fator soma, que cada um pode oferecer uma parcela do seu tempo. No movimento espírita, que ninguém é remunerado para o trabalho, a não ser serviços gerais, que às vezes a casa tem que contratar. Mas, fora isso, o trabalho é conduzido por voluntários. Então, o voluntário oferece à casa espírita um retalhinho do seu tempo, do seu talento, mas quando se soma com a doação dos demais, cria-se um conjunto que oferece o acolhimento, o consolo, o esclarecimento e a orientação. Então, toda a tarefa da casa espírita está sintetizada nessas 4 ações. Todo o nosso trabalho se resume em acolher quem chega, qualquer pessoa, não tem discriminação de raça, de credo, de etnia, nada. Acolher aquele que deseja, oferecer o consolo, que a doutrina é o consolador, esclarecer a pessoa acerca das suas questões, das suas dificuldades e orientá-la no caminho que ela está seguindo. Então, são as ações da casa espírita. Como é que nós vemos a casa? Da perspectiva do mundo material, geralmente é uma edificação simples, porque o movimento espírita não conta com recursos sobrando, todo mundo sabe disso. Geralmente é uma edificação simples. Mas no livro Mensageiros, que é uma psicografia do Chico Xavier, ditado por André Luiz vai falar de uma instituição na periferia, em bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, que era uma casinha simples, com um puxadinho na frente, onde existia um salão com essas configurações, uma mesa, cadeiras ou bancos, geralmente tem a máquina de costura no cantinho, que tem sempre o enxovalzinho da criança pobre, né? Aquela coleta do quilo, da campanha do quilo. Então, ele descreve no panorama material essa simplicidade a que já nos habituamos, mas quando ele fala do ponto de vista espiritual, ele descreve um ambiente iluminado. E para ele, que é alguém que já está na erraticidade e deixa a colônia nosso lar para vir à crosta da terra, ele observa uma diferença significativa. Nosso lar já está numa região de mais sutileza vibratória. Quando há uma vinda à crosta da Terra, há uma aproximação com a densidade vibratória da psicosfera dos centros urbanos. Quanto mais densamente povoada uma região, mais densa é a psicosfera. E, então, para os espíritos já habituados no espaço menos denso, é uma situação opressora. E ele descreve o alívio que sentiu quando se aproximou da instituição, porque naquela edificação e na ambiência espiritual dela existia o mesmo nível de sutileza vibratória da colônia Nosso Lar. Pela habitualidade do conjunto de pessoas frequentadoras da instituição que traziam para esse ambiente energias propiciadoras do trabalho dos benfeitores espirituais no saneamento da ambiência, na eliminação dessas energias densas que estão presentes nos cenários urbanos. Então, ele descreve uma ambiência repleta de luz. Olha que coisa bonita, né? Uma descrição belíssima. E esse ambiente, ele é formado pelos pensamentos. O fluido universal, essa é a designação que Kardec deu para a energia que gera toda a matéria, fluido universal, ou fluido cósmico.
No tempo de Kardec era essa a designação. Hoje, outras pessoas usam outra nomenclatura, mas o fato é que no universo não existe o vácuo, o nada. Todo o universo está preenchido desse fluido. E esse fluido é o veículo do nosso pensamento. Quando nós pensamos, o pensamento não fica retido dentro da nossa cabeça. Ele se irradia e ele se propaga nesse fluido. Então, por isso que o ambiente da casa espírita é diferenciado em termos de energia. Os pensamentos das pessoas que aqui estão são pensamentos que são esclarecidos pela doutrina espírita e estão fundamentados no propósito ético do Evangelho. A pessoa busca a casa espírita com a intenção de buscar a espiritualidade. Isso faz a diferença. Kardec, na Gênesis, no capítulo 14, ele vai nos falar que um grupo de pessoas é como uma orquestra. Essa figuração ela é muito rica. Uma orquestra é formada por diferentes músicos, e cada músico toca o seu instrumento. E um violão é diferente do violoncelo, que é diferente do violino, que é diferente do piano, que é diferente do trompete. Cada instrumento tem a sua maneira específica de tocar a música, mas no conjunto se harmonizam. E por que se harmonizam? Porque esses músicos cuidam do seu instrumento e cuidam do seu exercício de treinamento para tocar o instrumento. Olha como essa imagem é produtiva. Na casa espírita, são pessoas diferentes, com talentos diferentes, mas é preciso que toda essa diversidade esteja convergindo para os propósitos comuns. Então, o que acontece? Kardec diz assim: um bom músico não permaneceria numa orquestra desafinada. Se nós não cuidarmos do nosso instrumento, se nós não aprendermos a pauta, que é a música, que dirige a nossa execução, se a pessoa, se o músico dissesse assim, eu vou tocar na orquestra, mas eu quero tocar é a minha música, não é essa música. Se cada um tocar a sua música, olha o pandemônio que se configura. Então, a casa espírita ela precisa de ter essa organização, tem um conjunto diretor das atividades funcionando ali para dar as diretrizes, as orientações, e todos os trabalhadores fazerem os seus esforços convergirem para essa execução comum. O grande maestro desta orquestra, ele está no plano invisível, o mentor da casa. Mas se o mentor da casa não encontra músicos aplicados, ele vai desistir deste conjunto, vai buscar um conjunto mais afinado, não é assim? Então, cabe a nós, encarnados, oferecermos essa afinação. Por isso que a convivência na casa espírita é importante. E essa ambiência espiritual é sempre construída em primeiro lugar e define a participação dos espíritos que se afinam com os pensamentos emitidos. Então, vão se aproximar da organização os espíritos que se afinam com os pensamentos predominantes na equipe encarnada. A interação dos elementos na equipe, ela, então, é muito importante. E aí a gente faz um apontamento ali, chamar atenção em relação ao personalismo. Personalismo é um termo que tem sido usado dentro da nossa conversa cotidiana, significando a pessoa individualista, a pessoa que tem dificuldade de ouvir o outro, a pessoa que quer que se faça à vontade dela e tem dificuldade de se adaptar ao conjunto dos trabalhadores. No estudo filosófico, você vai encontrar personalismo com outro significado, significando uma determinada escola filosófica.
Mas aqui a gente está usando no sentido que, filosoficamente, eles chamariam individualismo. O personalismo no sentido da pessoa que é prepotente e então tem dificuldade de ouvir o outro, de considerar o outro, ela quer que se faça a moda dela. Então, esse tipo de comportamento não favorece a ação do conjunto. Então, é preciso que a gente tenha vigilância quanto aos nossos pensamentos, palavras e atos, porque eles se conjugam na criação da psicosfera. O ingrediente fundamental para contribuir para essa ambiência são pensamentos salutares e construtivos que se harmonizem na comunhão do mesmo ideal. Então, se nós temos o mesmo fundamento que são os princípios básicos do Espiritismo, se nós estamos buscando as metas comuns, nosso funcionamento vai ser convergente com os propósitos da equipe espiritual, que é a regente, que é o maestro desse conjunto. Então, qual a finalidade do centro espírita? Primeiro de tudo, estudo e prática da doutrina espírita. A doutrina espírita ela está fundamentada nas 5 obras básicas legadas por Allan Kardec, mas essas 5 obras básicas elas já são complementadas por trabalhos consistentes de outros pesquisadores. Nós chamamos obras complementares, obras subsidiárias. As complementares são os estudos dos grandes pensadores do século XIX, Ernesto Bozano, Gabriel Delane, Leon Denis e outros. As subsidiárias são trabalhos de literatura que fazem parte desse conjunto. A literatura mediúnica é riquíssima no nosso país. Então, tem um conjunto bibliográfico imenso que faz parte desse grande acervo que a Casa Espírita pode oferecer ao seu público, numa organização de temas doutrinários para palestras, nos estudos sistematizados, nos estudos aprofundados, estudos mediúnicos, muita coisa para fazer. O aspecto da casa espírita, os aspectos diferenciados, eles se apresentam muitas vezes na configuração dessas instituições que a gente tem no conjunto da nossa sociedade. Tem hora que o centro espírita parece um templo, porque é aquele momento da oração e do convívio com os seres espirituais. Tem hora que parece uma oficina de trabalho, porque é onde eu vou aplicar o meu potencial, o meu talento. Às vezes é um hospital, porque a doutrina espírita fundamenta uma terapêutica específica, com base no magnetismo. É a passe a água magnetizada. É uma terapêutica, a terapêutica do atendimento na reunião mediúnica para os acompanhantes invisíveis dos frequentadores. É como um pronto-socorro. A música que a Elisa cantou fala isso, né? É Santa Casa Santa, né? Santa Casa é um hospital. Então, é como um pronto-socorro aqui espiritual. Também tem o funcionamento de escola, nos estudos que ela oportuniza. E eu digo também que pode ser configurada um lar, por quê? Porque nem sempre os nossos familiares, aqueles que estão ligados consanguineamente, são a nossa família espiritual. Às vezes, a configuração familiar é ditada pela lei de ação e reação. São as dívidas do passado que aproximam pessoas para o resgate necessário. E, às vezes, a gente vai encontrar na casa espírita as afinidades verdadeiras, aquela família espiritual. Então, é também um lar. São várias designações aqui que, na verdade, são sintetizadas em ponto de encontro de almas. Somos almas que nascemos em lugares tão diferentes e, de repente,
a vida nos traz a esse mesmo ambiente, para esse encontro que nos enriquece e oportuniza também o trabalho. Para os desencarnados, a casa espírita é um posto de socorro e pouso para caravanas espirituais em tarefas específicas na crosta. Isso é um esclarecimento também de André Luiz, quando ele descreve no livro Mensageiros essa instituição do Rio de Janeiro, ele estava integrando uma caravana que vinha ao plano da crosta para prestar um atendimento específico a um grupo de espíritos. E, muitas vezes, eles não conseguem, de imediato, reconduzir um espírito à erraticidade às instituições. Eles precisam desse espaço que tem uma energia diferenciada para acolher esses espíritos necessitados, dar os primeiros socorros àqueles espíritos, antes de conduzi-los e organizar o translado. A gente pensa que depois que você sai dessa vida no corpo material, chega lá, é tudo nuvenzinha, e você vai ficar livre de qualquer limitação. Não é assim, porque nós ainda não conquistamos as duas asas, né? Você poderá um dia voar, mas, como diz metaforicamente Emmanuel, para voar você tem que ter duas asas. Uma é o do conhecimento, o desenvolvimento intelectual. Outra é a do sentimento, é o desenvolvimento moral. Muitas vezes a gente tem o conhecimento intelectual, mas ainda não tem o moral. Então, não conseguimos ainda esses voos. E como a maioria do encarnado na Terra ainda está muito centrada no imediatismo da vida terrena, as pessoas chegam ao momento da desencarnação sem preparo para desencarnar. E quando acontece a desencarnação, essa pessoa precisa de acolhimento, precisa de atendimento. A casa espírita funciona como um pouso para caravanas que vêm socorrer esses espíritos e vêm para conduzi-los à realidade espiritual. Então, é um posto de socorro para os desencarnados também. Então, as atividades espirituais são intensas na casa espírita. E nós temos, na reunião doutrinária, nós temos o palestrante, uma equipe de apoio, o público assistente e os espíritos benfeitores. Isso está presente aqui neste momento. Essa é a reunião doutrinária dessa instituição. Então, uma pessoa está desenvolvendo um estudo, o público está ali ouvindo, a equipe de apoio, a diretoria da casa, né, os companheiros trabalhadores da casa estão a postos, os benfeitores também. Muitas vezes, durante a palestra, eles estão dando atendimento individualizado ao público, realizando passes espirituais, realizando uma série de apoios que a pessoa necessita. E para que tudo funcione, é preciso que haja sintonia e harmonia de intenções. Todos nós estamos voltados para esse desejo de conhecer mais, de cultivar essa mensagem magnífica que é a mensagem da doutrina espírita. Então, uma advertência que os mentores têm dado, e essa é uma expressão da obra de André Luiz também. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Olha como isso é importante nas mais respeitáveis instituições. Quando ele fala de
instituição respeitável, você pode imaginar as universidades, as escolas de modo geral, os hospitais, casas que preservam a saúde. Sim, são instituições respeitáveis. Mas o que acontece? Os que trabalham nessa instituição, metade do tempo resulta numa conversa que não é construtiva. E isso prepara o ambiente. Então, quando a gente fala de convivência na casa espírita, importa considerar a conversa. Que tipo de conversa nós estamos mantendo? Aquele momento que a gente chega, é uma alegria, né? Encontrar os companheiros, abraçar, contar alguma coisa do nosso dia a dia, mas nós temos que observar que tipo de assunto a gente está conversando. Como estamos aproveitando esse momento de troca afetiva tão importante? Os fatores verbais edificantes, aqueles que geram uma ambiência positiva, eles sempre objetivam o entendimento, a elevação espiritual, a disseminação da esperança e da harmonia. Então, pensemos nas nossas falas, quando estamos dialogando e transmitindo alguma informação dentro do ambiente da casa, se estou utilizando fatores verbais com essas características. É fácil de analisar. O que ocorre, porém, pergunta o André Luiz, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? Que você aprende nas palestras, você aprende nos grupos de estudo, mas o que acontece quando os encarnados estão corporalmente presentes, mas não estão prestando atenção? Aí a resposta do mentor, sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuando inacessíveis à mudança necessária. Porque a fala orientadora da doutrina espírita, ela tem nos indicado que estamos vivenciando situações de condicionamentos adquiridos anteriormente e que ainda estão fixados na nossa ambiência psíquica. Esses condicionamentos que estão rotulados na linguagem de Paulo de Tarso como o homem velho, quer dizer, ele usa a palavra homem no sentido genérico, ser humano. O ser humano condicionado anteriormente ao homem velho, que precisa ser substituído pelo homem novo. Quer dizer, o homem que, a partir desses novos conhecimentos, se modifica, se renova, a partir do entendimento do Evangelho. Então, se você está presente fisicamente, mas mentalmente não está acontecendo essa renovação. Você é como uma urna cerrada. A urna é uma caixa fechada, não entra nada, né? Não entra nada. A pessoa está impermeável, funcionando a bênção divina como uma chuva de bênçãos, mas você está com a capa impermeável, não recebeu, não é? E aí a gente usa essa imagem aqui do eletricista, porque a palestra na Casa Espírita tem um efeito interessante, que também é apresentado por um mentor de André Luiz nos domínios da mediunidade. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas. Você já tinha visto essa comparação? Então, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Olha essa
metáfora, que interessante. Por que tomadas mentais? Quando a gente estuda a obsessão, você tem a informação que os espíritos que estão interessados em gerar um prejuízo na sua vida, eles vão implantar certos plugs no seu psiquismo. São as entradas, né? Desses inputs, vamos dizer assim, psíquicos. E eles vão, então, tentar influenciar a sua vida através dessas tomadas, dessas ligações. Na casa espírita, você pode obter o alívio dessa situação. Como que se dá esse alívio? A pessoa que vem buscar o esclarecimento está sentada aqui na plateia, mas o público não pode ser passivo. O público é convidado a atuar criticamente, ouvindo a fala e analisando essa fala, porque no que se refere ao espiritismo não existe autoridades, não há sacerdotes, não há pastores formados dentro da ideologia daquela visão teológica. O que existe são companheiros que prepararam o estudo e vêm compartilhar a sua leitura daquele conteúdo. Nem sempre o palestrante leu adequadamente. Então, por isso é importante que o público tenha uma visão crítica do que está sendo falado, para que não incorpore informações que venham a desestruturar o seu próprio conhecimento. Então, e quando o palestrante está usando esta oportunidade para efetivamente falar da doutrina espírita, que às vezes o palestrante usa a tribuna, não fala de doutrina espírita. Já viram isso? Muitas vezes a pessoa quer compartilhar outros conhecimentos, às vezes quer falar de si mesmo, das suas dificuldades e realizações. Acontece, não somos perfeitos, mas quando o expositor está usando a tribuna para compartilhar conhecimento espírita, e existe esta troca entre o público e o palestrante, os benfeitores estão realizando a desmontagem dos plugs. Suponhamos que você estava ligado a um espírito obsessor. Quando você vem à casa espírita, esse companheiro não tem autorização para entrar junto com você. Você entra e ele fica num cordão de isolamento externo. Pode acontecer dele ser encaminhado para uma reunião mediúnica depois, para ele ser acolhido e atendido no momento certo. O fato é que você está temporariamente liberto de uma constrição psíquica, que é exatamente a desmontagem dessas ligações. Então, achei interessante essa comparação do expositor da boa palavra com o técnico eletricista, que oportuniza esse acolhimento dos benfeitores espirituais. E aí nós trouxemos aqui uma fala do Herculano Pires. Herculano Pires, não sei se vocês já tiveram informação sobre Herculano Pires. Herculano Pires viveu em São Paulo, no século XX. É um companheiro que foi muito combativo, defendia muito o espiritismo e defendia muito a obra básica da codificação. E ele sustenta num livro dele sobre a casa espírita
que se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, qual a sua função e significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e intelectual da Terra. Eu gostaria de explorar um pouco mais essa fala do Herculano Pires, porque estávamos conversando agora mesmo lá no grupinho que vai funcionar aí no início do estudo sistematizado a respeito da história do espiritismo. E a gente sabe que o espiritismo nasceu na França. A codificação espírita aconteceu em Paris, no século XIX, na segunda metade do século. O codificador, ele fez todo o seu trabalho em 14 anos. Depois que ele começou os estudos do espiritismo, que geraram todo o fundamento da doutrina, ele viveu pouco tempo, porque ele desencarnou cedo. Ele desencarnou com 69 anos. Então, ele foi uma pessoa que teve que produzir muito em pouco tempo, mas ele deu conta de estabelecer esse fundamento. E ele teve a preocupação de gerar um documento que ficaria para a posteridade, dizendo como deveria ser o movimento na sequência. Então, ele explica nesse documento que chama Projeto 1868, e foi publicado no livro Obras Póstumas. Ele explica que, no começo, foi preciso que todo o movimento para o estabelecimento da obra básica ficasse na mão de uma pessoa. No caso, ele, como tarefeiro escolhido para concretizar a doutrina, que é um corpo muito bem estruturado de ciência, filosofia e religião. Tem esse aspecto tríplice. Mas que, na sequência dos acontecimentos, não deveria o movimento espírita repetir a estrutura hierarquizada sob o comando de uma pessoa. Ele analisa que esse modelo foi tentado na organização romana da Igreja Cristã. E, segundo ele mesmo considera, não seria o modelo ideal para a disseminação da mensagem do Espiritismo. Não funcionaria de maneira adequada um modelo hierarquizado em pirâmide. Então, nós temos esse modelo na organização da Igreja Católica, que tem uma autoridade máxima e autoridades depois em camadas até chegar à base, que são as igrejas e os sacerdotes, os fiéis. Nós temos um outro modelo, depois que houve a reforma proposta por Lutero, nós temos o modelo das organizações protestantes. As organizações protestantes não têm esse modelo hierarquizado. Mas o que aconteceu? Pulverizaram-se as propostas em miríades de formulações que às vezes se diferenciam só num pequeno detalhe. Uma versão é o batismo derramando água, outra versão é um batismo com imersão na água. Às vezes é só essa diferenciação. Toda a teologia segue o mesmo modelo. Então, Kardec, ele tinha a ideação que, para o movimento espírita, o ideal seria uma gestão coletiva do movimento. E essa gestão coletiva, ela foi realizada no Brasil. De que maneira? Existe uma organização que é gerida por um colegiado que é coordenadora no plano nacional, a Federação Espírita Brasileira.
Existem as federativas estaduais, cada unidade federativa tem uma federativa estadual, que é também coordenada por um colegiado. A nossa instituição, a FES, ela é dirigida por uma diretoria que se compõe de presidente e 4 vice-presidentes. Então, são 5, é um colegiado. Fora esse colegiado, tem o colegiado dos diretores das áreas estratégicas, que vão atender às especificidades. Infância e juventude, assistência social, mediunidade, atendimento espiritual. São várias ações, mas todas as ações estão convergindo para um projeto comum, para as diretrizes do plano de trabalho. Esse é o modelo. E todo funcionamento se dá por representatividade. Nós temos no Espírito Santo 12 conselhos regionais que representam as regiões no Conselho Federativo Estadual. Então, todas as discussões que acontecem nas casas, as realizações das casas, um projeto bem executado numa casa, podem ser compartilhados nessas instâncias, chegam ao colegiado do Conselho Estadual, a diretoria executiva da federação pode levar ao Conselho Federativo Nacional. Olha como funciona. E aí, aquela realização exitosa pode ser compartilhada nacionalmente e compor uma orientação para todas as instituições. É um processo de compartilhamento. É um método perfeito de funcionamento. Nossa rede está pronta. Nós temos federativas em todos os estados e nós temos o Conselho Federativo atuando na formulação dos planos de trabalho. O que está falhando? O que está falhando? No entendimento de cada um acerca do seu papel no conjunto. Então, por isso, nem sempre a convivência que se estabelece nas unidades diferenciadas de gestão concorre para a realização do que se propõe. E o que se propõe? Aqui, por exemplo, esta unidade, ela reúne pessoas que dedicam algum tempo, algum talento a esta unidade. Se o funcionamento acontecer segundo a orientação que é vinda da espiritualidade e é passada igualmente para todas as unidades, essa instituição nunca vai estar isolada, percebe? Ela é parte de uma rede. Esta imagem, na fala simbólica de Jesus, é a fala da vide com os ramos. Eu sou a vide, disse Jesus. Vós sois os ramos. Então, imagina essa figuração, porque é uma figuração, é um simbolismo. A vide é um tipo de árvore que tem uma configuração muito interessante. Ela tem um caule que está situado num determinado ponto. Esse caule nem é tão forte assim, mas ela se ramifica longe, percebe? Se ramifica longe. Então, os ramos, eles têm até que ser sustentados, senão não se mantém. Agora, um ramo desse produziria alguma uva se separasse do caule? Deixaria de receber a vitalidade. Então, a gente tem que pensar nessa figuração. Manter-se na conexão do conjunto é importante para a vitalidade desta unidade. Quando a unidade se desconecta, quando a convivência na unidade espírita não realiza
os propósitos, ela não recebe essa vitalidade que é do conjunto. E se ela realiza, essa vitalidade, ela se espraia em círculos cada vez mais amplos, saneando a psicosfera do ambiente em que esta casa está plantada. De tal maneira que a gente pode imaginar assim, o Espírito Santo tem 76 municípios. Dos 76 municípios, 32 não tem nenhuma instituição espírita. A nossa rede estadual, ela tem lacunas que, de alguma maneira, impede que esta energia esteja circulando igualmente em todo o ambiente. Quando houver esse entrelaçamento de ações, quando nós tivermos cada um que trabalha na ponta, entendendo que ele trabalha localmente, mas o funcionamento é global, é desta rede, a estrutura que já está montada no Brasil transforma o nosso país. Porque renova a ambiência espiritual, porque saneia a psicosfera individual dos participantes, porque elimina os focos de sombra e de perturbação, e porque oportuniza a instalação desse mundo novo de fraternidade e paz. Olha que coisa bonita. Então, Herculano, de alguma maneira, ele fazia esse alerta. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, qual é o propósito da espiritualidade acerca desse conjunto que aqui se organiza, o espiritismo já seria o mais importante movimento cultural e intelectual, porque a doutrina espírita tem luzes para todas as ciências. Uma coisa são as propostas psicológicas materialistas, outra coisa são as propostas psicológicas à luz do espiritismo. Tem tudo a ver com a psicologia. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo que a própria psiquiatria agora está abrindo espaços para a espiritualidade. Não sei se vocês sabem, um pesquisador espírita, o Alexandre Moreira Almeida, de Juiz de Fora, do Núcleo de Pesquisa Espírita, em parceria com a Universidade de Campinas, elaborou um projeto de avaliação genética de médiums, apurando diferenças genéticas entre o médium e um familiar do mesmo tronco consanguíneo não médium, para mostrar a especificidade da mediunidade que está presente, caracterizada no genoma. E esse projeto ganhou um prêmio internacional. Então, nós estamos vivendo um tempo diferenciado em que a ciência vem se aproximando dos fundamentos espíritas. E a casa espírita pode colocar todo esse manancial de imediato, com aplicabilidade prática, no saneamento dos tormentos que estão tão presentes nesse cenário conturbado que nós vivemos. Então, vejam a convivência nossa no Centro Espírita. Quando eu venho a uma palestra, eu trago a minha contribuição de energia vital para esse conjunto. E a energia vital é o que os benfeitores precisam para trabalhar o atendimento àqueles encarnados e desencarnados que estão necessitados de amparo. Então, vejam como a nossa convivência é importante, como é
imperioso que a gente passe a cuidar com carinho das nossas relações e dos trabalhos que podemos desenvolver nesse espaço. Por mais anônima que seja a nossa contribuição, é anônima do ponto de vista do cenário terreno, mas estamos sendo vistos, considerados e apoiados pela equipe espiritual que rege os nossos destinos, o nosso funcionamento. Então, eu deixo aqui essa palavra de incentivo ao crescimento das ações desta casa, apostando que nós teremos, daqui para frente, mais consistência nas tarefas que podemos realizar. E que Jesus possa nos abençoar e fortalecer hoje e sempre. Obrigada aí pela atenção de vocês.